Boa tarde, somos as representantes da empresa DR Filamentos e também as idealizadoras desse projeto, Daniela Matos e eu, Regiane Pitó. Objetivamos desde o início elaborar uma solução que minimizasse alguma problemática ambiental. Então resolvemos tomar como foco o politeraftalato de etileno, comumente conhecido como PET. Devido ao seu descarte inadequado, ele tornou-se um impulsionador de problemas como a morte de animais marinhos. Após algumas pesquisas, notamos que diversas empresas que utilizam impressoras 3D fazem uso de filamentos de PETG, que é simplesmente uma combinação do PET com o glicol para conferir resistência mecânica a esses filamentos. No entanto, o glicol ele tem alguns pontos negativos em relação ao manuseio laboratorial, que é devido ao seu alto teor de inflamabilidade e à sua toxicidade. Daí resolvemos substituir o glicol por fibras naturais que confiram resistência mecânica quando aditivadas em polímeros. Propomos então uma reciclagem do PET e das coroas do abacaxi com o intuito de formar filamentos para a impressora 3D e, consequentemente, reduzir os impactos ambientais ocasionados pelo descarte inadequado desses resíduos. Um dos motivos de termos escolhido a coroa do abacaxi como insumo no nosso projeto é que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais do abacaxi e tem a Bahia como a quarta maior produtora nacional, o que facilita a obtenção desses insumos. E além disso, elas são consideradas entre as fibras de planta uma das com maior resistência mecânica, resistência à tração e à degradação térmica, devido ao seu alto teor de celulose, correspondente a 82% da sua composição. Antes de adicionar as fibras ao PET, é necessário que haja uma mercerização, que é também conhecido como um tratamento alcalino com hidróxido de sódio. E essa terceira imagem é uma representação de como ficam essas fibras após esse tratamento. E essa é uma ilustração do efeito do hidróxido de sódio nas fibras de uma maneira mais ampliada. O hidróxido de sódio ele consiste em quebrar as ligações de hidrogênio que unem as cadeias de celulose, resultando numa remoção da lignina, solubilização da hemicelulose e numa redução da cristalinidade da celulose, ocasionando um aumento na superfície de contato, o que auxilia na adesão entre a matriz polimérica e a fibra. Além do tratamento das fibras, os materiais de PET precisam ser triturados ou moídos antes de serem adicionados em uma extrusora. A extrusora é basicamente um equipamento responsável pela confecção de produtos contínuos, como os filamentos. O PET, previamente triturado e misturado com as fibras da coroa do abacaxi, serão introduzidos na zona de alimentação, que apresenta o formato de funil, mas devido ao ângulo dessa imagem, está mais parecendo como um quadrado, uma caixa. E, por meio da gravidade, esses materiais irão cair sobre um parafuso que os transportarão por dentro desse cilindro. Esse cilindro ele é chamado de zona de aquecimento e é aquecido por resistências elétricas. E parte desse calor da zona de aquecimento é proveniente do atrito do próprio material com as paredes do cilindro. E também o ponto de fusão do PET é equivalente a 260 graus Celsius, o que faz com que essa zona de aquecimento deva ser controlada por reguladores de temperatura para que chegue nesse ponto e derreta o material que já irá sair em formato de filamento. E como ele irá sair derretido, vai ter esse mini ventilador embaixo que irá resfriar esses fios, ocasionando um choque térmico e, consequentemente, solidificando esses fios. E aí formariam os filamentos
de PET Fibra CA, que é o nome denominado para o nosso filamento devido à sua composição com fibras de coroa do abacaxi. Em relação ao protótipo, decidimos criar um procedimento operacional padrão, focado na produção dos filamentos, de forma que ele pudesse ser executado com precisão em todas as etapas, visando questões de segurança e conformidade. Lembrando que, para qualquer atividade no laboratório, toda a higienização e paramentação deve ser realizada. Já foi citado anteriormente como ficariam as fibras tratadas, e esse tratamento é de acordo com a pesagem de 20 gramas da coroa do abacaxi, que passarão posteriormente pela etapa de secagem na estufa por 48 horas a 50 graus Celsius. Depois seria aguardado o resfriamento das fibras em temperatura ambiente. Por seguinte, essas fibras são trituradas para que possam ser tratadas com a solução de 150 ml de hidróxido de sódio a 10%. Após isso, as fibras são lavadas com água deionizada e secas na estufa por 24 horas a 60 graus Celsius. Por conseguinte, os PETs são higienizados, triturados para passar pelo processo de extrusão já explicado. A proporção da mistura é de 10% de gramas de fibra para 90% de PET. Assim, com os filamentos já produzidos, eles serão embalados em caixas de papelão para venda e deve ocorrer a limpeza das bancadas e equipamentos utilizados, finalizando o procedimento. Mercado. Temos como nossos clientes empresas que utilizam a impressora 3D para a produção de peças que estejam ligadas às questões sustentáveis que necessitam de peças com alta qualidade e confiabilidade. Segundo pesquisas, 41% das organizações pretendem investir em tecnologia 3D até 2022. No Brasil, esse percentual é maior, chegando a 49%. Essa tabela nos mostra os setores com seus respectivos percentuais que investirão em impressão em 3D. Então, nós temos o setor aeroespacial e logística com 61%, química e biotecnologia com 58%, óleo e gás com 57%, energia com 54%, saúde 53% e mineração com 50%. Concorrentes diretos. De acordo com as características na qual o nosso filamento apresenta, não existem empresas que utilizem em seu processo de fabricação fibras naturais para aumentar a resistência do PET. Em contrapartida, algumas empresas utilizam substâncias tóxicas como o glicol para que a resistência seja obtida. Em relação aos concorrentes indiretos, trouxemos algumas empresas que fabricam outros tipos de filamentos, como por exemplo a Filamentos 3D Brasil, Boa Impressão 3D, Up 3D e 3D Fila. Essas empresas elas trabalham com filamentos do tipo ABS, PLA, PETG, Flex, Wood, HIPS e PVA. Sobre o segmento de clientes, durante as pesquisas do nosso projeto, nós verificamos que os nossos clientes são empresas que produzem peças em 3D e que atuam nos mais diversos setores e cidades, sendo elas a Revitec 3D Solutions, 3D Criar, Prototipagem Rápida, P1 Protótipos, Noiga, Oalco, Fábrica de Imagens e Coios. Em relação ao modelo de negócio, nossa empresa se encaixa na categoria de startup, com público tecnológico e venda direta do produto. Essa venda ela aconteceria mediante ao pagamento para que o cliente obtivesse o filamento. Tivemos um contato inicial com a casa de festa Castelo Encantado. Essa empresa ela fica localizada na Luiz Tarquínio e seria feita uma parceria. Ela nos forneceriam as garrafas PETs para a produção desses filamentos. Outra parceria que seria feita era com Senai Cimatec. Eles nos cederiam os equipamentos para a trituração do plástico e extrusão. A monetização do projeto ela se dá a partir da precificação dos insumos e gastos que ocorrerão durante o processo de produção dos filamentos. Vale salientar que, devido ao projeto ter como segmento um modelo ainda em estudo, questões quantitativas serão abordadas de forma coesa em ensaios empíricos no laboratório.
Assim, os valores dos materiais utilizados serão apresentados no momento atual de maneira generalizada, sem referenciar com exatidão a quantidade a ser consumida durante o projeto. Nós trouxemos aqui alguns valores dos produtos que serão utilizados durante o processo de produção dos filamentos. Um deles é o hidróxido de sódio, o NaOH, que o valor de 1.000 gramas custa R$ 53,00. Caixas para embalagem dos filamentos, um pacote com 25 caixas, ele custa R$ 23,75. E carretel para filamentos custa R$ 17,52. Elaboramos também um aplicativo de fácil uso, simples e que pode ser baixado tanto em iOS quanto Android para facilitar a compra e venda desses filamentos. Na página inicial do aplicativo, colocamos uma frase de efeito que seria: "Você é o criador do seu próprio desconto". Ou seja, o cliente poderia contribuir com o fornecimento de resíduos que utilizaríamos no processo produtivo e com isso ainda ganhar descontos na compra dos filamentos, além de contribuir com a causa ambiental de redução de impactos. Daí, nessa segunda imagem, estamos ilustrando algumas embalagens feitas de PET, na qual o comprador poderia colocar a quantidade desse resíduo que ele queria fornecer para a gente. Caso ele tivesse alguma embalagem feita de PET que ele tivesse identificado por ter um triângulo com o número 1 dentro e não estivesse entre essas imagens, ele iria enviar uma foto para a gente e dizer a quantidade desse resíduo que ele quer fornecer. E, além disso tudo, ele poderia também fornecer coroas do abacaxi. Posteriormente, ele colocaria os dados pessoais dele, o nome completo, e-mail, CPF, informaria quantas bobinas de filamento ele deseja adquirir e já apareceria o cálculo da porcentagem de desconto que ele teria ganhado. E depois teria a forma de pagamento, se ele deseja pagar em boleto, em cartão, e o valor final. Daí ele efetuaria a compra. Esses são os nossos contatos, nossos números, e-mail e a localização. Vocês podem também estar acessando o aplicativo e também fornecendo os resíduos, mesmo que não tenham o intuito de adquirir os filamentos, porque o nosso objetivo é fazer a diferença e mobilizar as pessoas a terem uma maior consciência ambiental, porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são as que o mudam. Aqui são as nossas referências e agradecemos em nome da DR Filamentos a atenção de todos vocês.